Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco, amém? Amém, amém. A mercê do nosso Senhor, a sua graça nos sustenta, nos guarda. Que bom, que bom. Eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre um trecho do texto do Sermão do Monte, proferido por Jesus, o nosso mestre. Se encontra lá no livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler o verso 25. A partir do verso 25, Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz assim as palavras do nosso Senhor Jesus: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento de espiritualidade que nós temos o privilégio de viver com os nossos irmãos, nossas irmãs, mas sobretudo com o seu Filho Jesus que se faz presente aqui. Nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, toque o nosso coração com o seu Espírito pela sua palavra, para que nós possamos entender o quanto ela é boa, perfeita e pode nos dar paz, como nós acabamos de cantar, porque nós sabemos que tu és fiel. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Essas são as palavras de Jesus, o nosso Senhor, palavras que ele proferiu, como eu disse, no Sermão do Monte, talvez o trecho da Bíblia mais comentado em todo o mundo, e esse trecho da Bíblia sempre deu origem, o Sermão do Monte por completo, a muitas interpretações, às vezes até discordantes. E o que está acontecendo? A exemplo lá do Antigo Testamento, quando Moisés ele sobe no Monte Sinai para receber o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos de Deus, para entregar para o seu povo. Jesus, então, semelhantemente, sobe com algumas pessoas a um monte, mas ao invés de receber a palavra, como Moisés tinha recebido essa palavra de Deus, como uma figura de autoridade, Jesus não recebe palavra nenhuma, mostrando que ele é maior do que Moisés e do que qualquer líder religioso, porque ele mesmo, o próprio Deus encarnado, agora pronuncia do alto do monte diretamente as palavras aos seus discípulos e às pessoas que estão ali lhe acompanhando. Então o Sermão do Monte, ele é um compilado, na verdade, de mensagens que começam do capítulo 5 de Mateus,
Mateus e vão até o capítulo 7. Esse compilado vai até o capítulo 7 de Mateus, até o final do capítulo 7. A gente encontra também um trecho menor desse sermão do monte no Evangelho de Lucas. E nesse compilado de mensagens, existe uma mensagem que talvez seja uma das principais mensagens que atravessam todos esses pequenos trechos de palavras de Jesus, que colocam para a gente, na verdade, uma lógica muito profunda de posturas existenciais. Jesus demonstra que nós podemos viver nessa vida pelo menos de dois jeitos. Pelo menos de dois jeitos. Viver tendo como fonte essencial da nossa busca, ou das nossas buscas, as coisas efêmeras desse mundo, que geram em nós inquietude e ganância, e que acabam por nos distanciar da nossa própria humanidade e do próprio Deus. Ou viver graciosamente uma confiança, a confiança em um Deus que é fiel, como nós cantamos, e que cuida de nós, e que provê sempre o essencial para que nós possamos viver essa vida como um presente de Deus, para aprofundarmos as nossas relações com os outros e com o próprio Deus, fazendo-nos passar de pessoas de pouca fé a pessoas de fé, de pessoas que têm preocupações somente consigo, para pessoas que buscam as preocupações da justiça do reino de Deus. E esse compilado, então, de mensagens de Jesus, ele foi oferecido por Jesus aos seus discípulos que sobem com ele no monte, mas não somente a esses discípulos, mas para outras pessoas que estavam também ali acompanhando Jesus, se interessando por aquilo que ele tinha a dizer. E sempre foi assim. Se interessando mais ou menos, né? Porque no meio de um grande grupo, sempre há aqueles que são cativados em seu coração e transformados pelas palavras daqueles que falam, e sempre há aqueles que vão com uma certa curiosidade para ouvir aquilo que tal pessoa tem a dizer. Nem todo mundo que se ajuntava em torno de Jesus, porque tinha, de fato, sido cativado pela sua mensagem. Tinha gente que só estava ali porque ouvia sobre Jesus e tudo aquilo que ele fazia, e estavam ali justamente para entender e ver se Jesus era tudo mesmo aquilo que eles ouviam sobre ele. Então, seja qual tipo de gente que a gente for nessa noite, uma gente que está legitimamente aqui porque está com o coração aberto e cativado, ou por Jesus, ou uma gente um pouco mais curiosa, que ainda não se entregou totalmente, não tem alguma resistência para se abrir, né, a essas palavras de Jesus. Uma coisa é verdade: quando a gente ouve as palavras de Jesus, seja o tipo de gente que a gente for, a gente sempre tem a possibilidade de ver alguma coisa acontecendo no nosso interior. Eu espero que seja assim nessa noite para você. Porque essa fala de Jesus, ela é muito importante para todos nós, porque é uma fala que ataca um pouco de um problema que assola o nosso tempo de maneira particular. Há quem diga, e eu concordo, de que a ansiedade é um dos maiores males do nosso tempo. A ansiedade. Se você não sofre ou nunca sofreu desse mal, você seguramente conhece pessoas que sofrem e já sofreram desse mal, que lidam desse mal como uma característica da vida, assim, de pessoas, sabe, que são inquietas mesmo, ou que lidam dentro de uma estatística, de um espectro de transtornos que acabam assaltando a nossa saúde mental, ou a saúde mental de muita gente. E é muito difícil, então, que você ouça falar sobre ansiedade e você diga assim: mas do que você está falando? Eu não entendo. Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente sabe mais ou menos o que isso significa. A palavra ansiedade aparece aqui nesse texto e aparece em outros lugares dos textos bíblicos, mas a gente precisa entender que a Bíblia
é um livro que foi escrito, né, há mais de 2000 anos, pelo menos, né, e quando ela fala de ansiedade, ela não fala de ansiedade como um transtorno que aparece nos manuais de saúde mental nos dias de hoje. Isso quer dizer, quando a Bíblia fala, quando Jesus está falando aqui de ansiedade, ele não está falando da mesma coisa que algum psicólogo ou psiquiatra trata lá dentro do seu consultório. Essa ressalva é importante para a gente. Por quê? Porque muita gente tenta encarar os dilemas da saúde mental enfrentados nos dias de hoje apenas a partir de ferramentas religiosas. E eu particularmente acho isso muito inadequado e às vezes até arriscado. Porque quando Jesus fala sobre ansiedade, ele não está falando de transtornos mentais, Jesus está falando sobre uma preocupação demasiada com a vida. Uma preocupação demasiada com a vida. Essa ansiedade que Jesus aqui ele está tentando combater no texto, aqui nesse Sermão do Monte, ela é a descrição de um mal que possivelmente, esse sim você conhece por experiência própria, provavelmente. Essa inquietação que por vezes aparece em nós desmedida e que acaba por vezes desregulando a gente, levando a gente às vezes até a um colapso. Eu não sei se você já teve essa experiência, porque mesmo que você seja uma pessoa muito tranquila, é provável que você já tenha passado por situações nas quais você se viu extremamente preocupado com alguma coisa, a ponto até de olhar para si e não se reconhecer mais, de se perguntar, por que eu estou tão inquieto assim? Por que a minha mão está tremendo? Por que eu estou suando? Por que eu não consigo focar? Sabe, minha cabeça vai daqui para lá e eu não consigo avançar. Um psicólogo já disse que a ansiedade é igual uma cadeira de balanço. Ela exige de você, ela te mantém ocupado, ela te leva para frente, para o futuro e te retorna para trás, mas não te tira do lugar. Ela te trava ali. Eu não sei se você já teve essa impressão de estar assim em algum lugar, em algum contexto, em alguma situação. Porque todo mundo, em algum momento, provavelmente já experimentou isso. De modo que essa fala de Jesus é uma fala muito oportuna para mim, para você e para muita gente. Para muita gente. E a primeira coisa que eu vejo nessa fala de Jesus é uma questão tão simples, mas que é tão importante que às vezes a gente deixa passar. Porque Jesus ele começa colocando uma questão muito importante, mais simples. Ele pergunta assim, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão preocupados? Essa é a questão de Jesus. De uma outra forma, a questão de Jesus é por que vocês estão preocupados com aquilo que vocês estão preocupados? Por que vocês estão preocupados com aquilo que vocês estão preocupados? Vocês já se perguntaram dessa forma? Porque essa é uma pergunta importante da gente fazer na vida. Todos nós nos preocupamos com coisas, com muitas coisas. Todos nós. Só que nós nem sempre nos perguntamos o porquê nós nos preocupamos com todas as coisas que nós nos preocupamos. Então essa não é uma pergunta retórica, veja, não é uma pergunta retórica, porque quando a gente se debruça sobre essa questão, por que eu me preocupo com aquilo que eu me preocupo, a gente consegue pelo menos fazer uma divisão entre as coisas. Por exemplo, às vezes eu vou olhar para algumas preocupações minhas e vou dizer assim, eu me preocupo com o que me preocupo, porque isso de fato é necessário, isso é importante. Eu estou de algo urgente diante de algo complexo. Essa é uma preocupação que eu não tenho, de fato, como evitar. E aí você entende isso e se dedica a essa preocupação e dedica a essa preocupação uma energia necessária para você poder lidar com ela. Mas tem preocupações que não pertencem a esse grupo, sabe? Às vezes, quando a gente faz a pergunta, por que eu me preocupo com isso? A gente, às vezes, chega a uma resposta que é uma outra pergunta. É mesmo, por que eu estou preocupado com isso? Não sei se você já passou por isso, sabe? Porque tem preocupação que é desnecessária, certo? Tem coisa que rouba o nosso tempo, que desgasta a nossa mente, que tira a nossa força, que vai consumindo a energia dessa bateria
interna que a gente tem, mas que não deveria consumir nem 1% da nossa bateria interior. E, na verdade, o fato é quantas vezes a gente se vê consumido por coisas que não deveriam sequer consumir 1% da nossa energia. Às vezes você se vê exausto lidando com preocupações que não deveriam existir. Elas existem muito bem, e veja bem, porque são humanas, mas não deveriam existir se nós devolvêssemos a elas, a essas preocupações, uma pergunta muito simples. Por que é que eu estou me preocupando com você? Tema específico. Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente fazer no dia a dia, ou pelo menos considere se perguntar sobre isso. Quando você estiver inquieta com alguma coisa, tente fazer essa pergunta a si mesmo. Essa coisa merece receber de mim uma atenção agora? Ou esse é o tipo de coisa que eu posso descartar se eu conseguir? Ou esse é o tipo de coisa que eu posso deixar de lado? Ou esse é o tipo de coisa, inclusive, que eu posso deixar para depois? Esse é o tipo de coisa que eu só vou poder, inclusive, tratar depois. E não agora, então eu não preciso me preocupar com isso agora, nesse momento. Então Jesus está fazendo essa pergunta para os discípulos, né? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão preocupados? Só que, momento para o merchan da garrafinha da igreja, se você não tem a lojinha ali vendendo. Vai ajudar na construção. Só que, se você prestou atenção nesse texto que nós lemos, no Sermão do Monte, você reparou que Jesus faz essa pergunta não para mostrar para aquela gente que eles estavam preocupados com algo que não importava. Jesus fez essa pergunta para essa gente, mostrando que eles estavam preocupados com algo que era importante de fato. Não é? Porque Jesus diz assim, não sei se vocês remarcaram assim, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? É importante ou não é? Importante. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão beber? É importante ou não é? Importante. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? É importante ou não é? É engraçado, porque Jesus não está protegendo, no discurso dele, aquela gente do supérfluo. Jesus não está dizendo que aquelas pessoas que estão sendo consumidas por pensamentos, que estão sendo consumidas por pensamentos que são desnecessários. Ele não está dizendo isso. Jesus está lançando um questionamento diante das preocupações que eram legitimamente profundas, questões que são essenciais para todo e qualquer ser humano. Quem na maturidade da vida não se preocupa com comida, bebida e roupa? Talvez você não se preocupe porque seu armário esteja cheio, seu closet esteja cheio de coisas, né, de roupas, então você não precisa se preocupar com o que se vestir. Talvez você não se preocupe porque você tem lá na sua despensa alimentos para a semana, para o mês, ou dinheiro para comprar quando faltar. Talvez você não se preocupe porque você tem algo filtrado, ou um filtro na sua casa para poder beber a hora quem quiser. Né? Viu? A gente acompanha o ritmo aqui. Mas não me parece essa realidade daquelas pessoas que ouviam Jesus. Porque há 2000 anos, essa gente que estava acompanhando Jesus, seguindo Jesus, eram pessoas majoritariamente simples, pobres e de fato se preocupavam com todas essas coisas, porque eles não tinham à disposição essas coisas. Eram gente que não sabia se teria o que comer, era gente que não sabia se teria um lugar para tirar água, era gente que não sabia se... se atrapalha, né? Essa gente, era gente, de fato, que não sabia se teria roupa para usar no outro dia, com dignidade, para caminhar com dignidade durante a rua. E aí Jesus olha para essa gente sofrida, essa gente que faz conta, essa gente cheia de limitações e diz assim, vocês estão preocupados com o quê? Aí dá vontade de olhar para Jesus e falar igual a gente deveria falar para o pessoal que está soltando fogos. Está de caô, né, Jesus? Pô, não, Jesus não está de caô.
Jesus ele está querendo mostrar alguma coisa para essas pessoas. Não é que eles não deveriam considerar todas essas coisas importantes, essenciais. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Parece que tem outra coisa que Jesus está querendo ensinar aqui para essas pessoas. Jesus está querendo ensinar para essas pessoas, todas as pessoas, inclusive para a gente nessa noite, que mesmo as preocupações mais legítimas e as mais importantes que você tem na sua vida, elas podem ser administradas de tal forma que elas não consumam e drenem toda a nossa energia. Eu comecei dizendo que o Sermão do Monte é atravessado por um tema que coloca diante da gente duas posições existenciais. Ou a gente vive segundo as coisas desse mundo, buscando as coisas desse mundo que são efêmeras, ou a gente vive baseado graciosamente numa confiança em Deus. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo, porque a questão é como é que a gente faz isso, como é que a gente vive, se importando com as coisas essenciais, mas não se preocupando ao ponto de que elas nos consumam e drenem toda a nossa energia. E aí Jesus ele responde, pelo menos de duas formas nesse texto. Ele primeiro diz, lembrem-se de que Deus é Pai. Deus é o Pai de vocês. Ele diz isso. E se Deus é o nosso Pai, Jesus está querendo dizer, Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da gente. É possível que você, que cresceu na igreja, esteja habituado com essa ideia de paternidade de Deus, sabe? Porque isso pode até passar batido para a gente, né? Porque isso pode ser um dado qualquer. Mas não é um dado qualquer. Dizer que Deus é Pai é dizer que Deus se importa com a gente de uma maneira pessoal. Porque, vejam bem, e sobretudo para essas pessoas que viviam com Jesus, porque esse povo que vivia ao lado de Jesus, esse povo estava acostumado a ver Deus como um Deus criador. Esse povo estava acostumado a ver Deus como um Deus todo-poderoso, mas de uma perspectiva distante, altera, sabe, diferente. Quer dizer, para eles, Deus era de fato o Criador de todas as coisas, Ele era supremo, Ele era maravilhoso, Ele era grandioso, Ele não poderia ser contido pelos céus, Ele transcendia tudo e todos, mas eles não tinham a percepção da relação com Deus na intimidade do seu ser, Deus como Pai, como Pai. Deus era pai de um povo, Deus era pai de uma humanidade, mas Deus não era pai de uma pessoa. Eles não tinham essa visão de Deus. E Jesus mostra essa diferença quando nós olhamos para Deus. Jesus traz essa percepção para a gente, essa revelação que nos diz que quando a gente fala de Deus, a gente não fala apenas daquele que cuida de nós tipo no atacado, sabe? Deus é pai aqui da igreja de Cachoeirinha. Deus é pai de toda a humanidade. Não, Deus, quando Jesus fala de Deus, Ele fala de um Deus que está nas especificidades das nossas histórias. Então Deus é pai da Anne, Deus é pai do Rodrigo, Deus é pai da Gleice. Deus é seu pai, Luiz. Deus é seu pai, Regiane. Ele é meu pai, Ele é seu pai. É isso que Jesus está dizendo. E essa percepção é extremamente importante para a gente, porque se por um lado é necessário a gente saber que Deus cuida de todo mundo, sabe? Para a gente não se sentir demais, achar que Deus cuida somente de mim, assim, somente da gente, somente desse indivíduo que eu sou. Por outro lado, é importante a gente saber que Deus cuida, sim, especificamente também da gente, para a gente não se sentir, sabe, de menos, pessoas inferiorizadas, porque eu não sei se com você é assim, mas eu acho que às vezes, ou a gente pende muito para um lado, ou às vezes a gente pende muito para o outro lado. Tem gente que está tão cheia de si na vida, que acha que é a razão de todas as coisas. E aí a gente diz para essas pessoas, menos, calma lá.
né? Mas tem gente que está tão fragilizada na sua percepção de si, na sua vulnerabilidade, que vive uma experiência de espiritualidade, sabe, de patinho feio. Eu não mereço, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu. E eu acho importante, então, que a gente saiba acessar a experiência, ou essa experiência oposta daquela que a gente vive, para a gente conseguir balizar, equilibrar o nosso coração. Né? Então eu queria dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, se você está se sentindo esquecido, esquecida, tomados ou tomada pela preocupação da vida, eu queria lembrar para você uma coisa que você já sabe. Deus é o seu Pai e Ele cuida de você e Ele se importa. Ele se importa. Ele se importa. E é por isso que Jesus diz assim nesse texto, os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Porque Jesus está fazendo aqui uma comparação entre aqueles que sabem que Deus é Pai e aqueles que não têm informação ainda, ou essa informação ainda. Porque é muito fácil a gente tratar Deus como alguém todo-poderoso. É muito fácil a gente tratar Deus como os pagãos faziam, que acreditavam em outros deuses, inclusive. Um Deus para quem a gente precisa sacrificar, um Deus que pode nos punir, um Deus que a gente precisa fazer para Ele nos dar em retorno. Mas Jesus, Ele traz na sua concepção a ideia de um Deus que cuida. Independentemente, Ele cuida da gente. Ele traz uma outra percepção. É como se Ele estivesse dizendo, essa preocupação é excessiva, inclusive com o essencial, ela é própria de quem ainda não entendeu a dádiva de que Deus é o nosso Pai. E se você já entendeu que Deus é o seu Pai, descansa, confia, mesmo nas preocupações mais importantes e mais legítimas, mais essenciais, mais centrais. Confia, Deus está com você. Deus está com você. Mas Jesus também diz assim, você está preocupado demais com a vida? Então faz o seguinte, passa a observar o detalhe das coisas. E você vai lembrar que Deus cuida de você. Ele não diz exatamente assim. Como é que Jesus diz isso? Ele diz isso falando assim, vocês já viram as aves dos céus? Vocês já olharam para elas? Olha o passarinho que está voando. Olha o passarinho que está fazendo ninho. Ele está ali cantando. Ele nem sabe quem Deus é, mas Deus está ali cuidando dele. Olha para a flor do campo. Olha para esse detalhe cheio de beleza. Ela não sabe absolutamente nada sobre Deus e sua vida é tão efêmera, mas ela está vestida ali com uma beleza que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória. Pois se Deus cuida do pássaro que está ali, da flor que está acolá, como é que Ele não vai cuidar de você, que é seu Pai? É isso que Ele está dizendo. Jesus diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de tanta beleza quanto uma flor. E eu acho tão interessante esse negócio aqui, porque a glória de Salomão reside em uma sabedoria que supõe a capacidade, sabe, de conhecer mais, de aprender mais, de conquistar mais, de trabalhar mais, de dominar mais. Então, não apenas a glória de Salomão não iguala a beleza desse lírio, dessa flor, mas ainda a sua sabedoria, ela é de outra natureza. Ela não é da mesma natureza do Deus de Jesus, porque o cuidado de Deus, do Deus de Jesus, que é Pai, ele não é construído nessa ambiguidade, nessa busca dos poderes humanos. O que Jesus está dizendo é que Ele cuida até mesmo dos que não podem. Ele cuida até mesmo dos que não sabem que Ele cuida. Ele cuida do passarinho, Ele cuida da flor. Ao contrário da imagem de Salomão, que pretende invocar sempre a sua força, a sua inteligência, seu mindset, seu trabalho, etc, etc. É isso que Jesus está dizendo. E a gente olha para essas metáforas que Jesus utiliza,
E às vezes eu acho que a gente não entende o que ele está ensinando para a gente. Jesus está nos ensinando a olhar para os detalhes da vida. Ele está falando, olha para os detalhes, porque eu também tenho essa suspeição, talvez seja sua, que Deus mora nos detalhes. Deus mora nos detalhes. Às vezes a gente está assim, sendo capturado por cenas grandiosas, porque a ansiedade faz isso com a gente. Não faz? Não sei se vocês assistiram Divertidamente 2. Não sei se vocês assistiram, né? Mas existe na ansiedade, assistam se não assistiram, porque esse é o grande tema do desenho, obviamente na figura de uma adolescente, mas fala sobre essa ansiedade, né, que existe em todos nós e que nos é comum, mas que nos coloca às vezes numa ditadura de uma projeção de onde a gente pode chegar, de onde a gente deve chegar, do sucesso, e ela coloca para a gente tanta peça, tantas cenas possíveis diante dos nossos olhos, que a gente nem sabe mais para onde a gente olha. A gente olha para um lado, tem vindo informação, olha para o outro, tem vindo informação, a gente está recebendo informação de frente, sonhos, possibilidades, mas a gente sabe que está acontecendo algo atrás também, e de repente a gente se vê perdido, confuso, colapsado, porque a gente está pensando no que aconteceu ontem, porque isso vai prejudicar o nosso hoje, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer amanhã, e de repente a gente trava. A gente trava. E aí eu não consigo simplesmente perceber o que está acontecendo de verdade no meu entorno. Eu já compartilhei isso com vocês, né? Mas quando as meninas eram pequenas, eu me lembro que eu fui visitar o parquinho do condomínio, fui levá-las numa situação em que a gente estava numa situação financeira difícil, eu e a Fê, e a gente foi, eu estava em casa, a Fê estava trabalhando, eu levei elas para o parquinho e fiquei pensando, estava ansioso, né? Porque a gente passa por ansiedade, nos é comum. Como a gente vai pagar isso, como a gente vai pagar aquilo, etc. E aí eu me sentei e olhei tinha um pé de manga, uma mangueira ali no parquinho do condomínio, carregada assim. E aí a gente começa a murmurar, né? A gente fala também, olha que desperdício esse mundo, né? Uma mangueira cheia de manga. E ninguém vai comer essa manga, ela vai apodrecer e vai cair. E eu estou aqui passando dificuldade, né? Tanto desperdício no mundo, etc. E aí, no outro dia, essa mangueira foi invadida por uma revoada de maritacas, aquelas que fazem barulho, que vêm dupla, sabe? E elas acabaram com as mangas em uma revoada. E sobraram os fiapos das mangas, que estavam sendo levados pelas formigas no chão. E eu pensei, Deus não desperdiça nem os fiapos de manga, de quem nem sabe que ele existe, né? Para quem ele nem sabe que existe. Por que ele vai se esquecer de mim? Por que ele não vai me ajudar, né? Se ele é o meu pai, ele não vai me deixar sozinho. E é engraçado porque a gente acha que o combate à ansiedade é a tranquilidade, né? Então, se você achar isso, experimenta dizer para alguém que está ansioso, fica tranquilo. Você vai ter uma boa resposta, né? O combate da ansiedade, o que Jesus está dizendo, é que ele não se dá através da tranquilidade, não. O combate da ansiedade se dá através do foco. Olha aqui e presta atenção. Olha ali e presta atenção. É isso que Jesus está fazendo. Eu gosto muito do texto da profecia de Miqueias, do profeta do Antigo Testamento, porque num determinado momento do seu livro, no meio de um caos, porque os profetas sempre vivem no meio de caos, né? Um cenário absoluto de caos, ele diz assim, eu vou fazer um negócio. Eu vou olhar para Deus e vou esperar. É um detalhe do livro de Miqueias. Mas ele diz, eu vou olhar para Deus e vou esperar. Algumas pessoas diriam, isso é fuga. Eu prefiro dizer, isso é estar atento aos detalhes. Isso é focar. Porque na hora que o caos atravessa a nossa vida, a gente pode resolver olhar para alguma coisa, para a gente se reorganizar. Ou a gente pode ser absorvido
pelo caos e viver no meio do caos. E muito tempo depois de Miqueias, Jesus está aqui dizendo para a gente, olha para uma coisa e vê naquela coisa se Deus não está morando nela. Vê se na pequena flor do campo Deus não está presente. Vê se isso que está acontecendo ali não é um recado de Deus para o seu coração. Lembrando de que você é cuidado por esse Deus que você pode chamar de Pai. E aí a gente olha o pássaro que voa, para a flor que está ali, a gente respira porque a gente só pode concordar com Jesus. Se há tanta beleza no campo, se há tanta tranquilidade no pássaro, mesmo em meio ao aquecimento global, por que meu coração está tão inquieto assim? Por quê? E é por isso que Jesus então diz duas coisas lindas, fechando esse texto maravilhoso do Sermão do Monte. Ele diz, sabe o que vocês têm que fazer? Busque a Deus, o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vão ser acrescentadas a você. Só que a gente tem uma mania estranha de ler o texto, de ouvir às vezes o texto pela tradição, às vezes até uma mania de não se relacionar com o texto propriamente e ouvir o que a tradição diz, ou ouvir o que os outros dizem sobre o texto, e a gente acaba assim mudando o texto, criando fórmulas mágicas para o texto, né? Porque a gente diz, então se eu precisar comprar um carro novo, se eu precisar trocar de casa, se eu precisar comprar uma roupa de marca, se eu precisar fazer uma viagem, quer dizer, se eu buscar o reino de Deus, se eu vier para a igreja, então está tudo certo, Deus vai me abençoar, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Para de forçar o texto, né? Para de forçar, isso aqui não está no texto. Jesus nunca disse isso, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse demais não existe, não existe. O texto diz todas essas coisas. Por que você está preocupado com essas coisas essenciais? Deus garante essas coisas, é isso que Jesus está dizendo. Não é um compromisso com o supérfluo. É a certeza de que Deus sempre vai garantir aquilo que é essencial, porque Ele cuida da gente. O supérfluo a gente corre atrás, mas o essencial Ele sempre vai garantir para a gente, diretamente ou indiretamente Ele sempre vai garantir para a gente, porque se Ele disse que Ele vai cuidar da gente, Ele vai cuidar da gente. Por isso que Jesus disse, busquem o reino de Deus, que não significa também virem baratas de igreja, não é isso. Vir para a igreja é importante, toda vez que eu falo isso, eu preciso dizer o contraponto, vir é importante. Tá? Estar aqui, viver em comunidade é muito importante, mas não é isso que é buscar o reino de Deus. Ele está dizendo, busquem o reino, coloque essa agenda como uma agenda que vai puxar todas as outras agendas da sua vida. Viva essa mentalidade do reino, de viver segundo uma confiança de um Deus que cuida, que restaura, que salva. Confia, viva segundo o reino. Viva a Deus onde você for, no seu trabalho, na sua casa, no seu hall de amigos, por onde você for. E todas essas coisas que lhe são essenciais, elas estão garantidas. O essencial não vai faltar, não. Você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, você vai ter o que vestir. É isso que ele está dizendo. E tem uma outra coisa linda que ele diz nesse texto. Ele diz... Então, meu irmão, minha irmã, foca no agora. Existe um tempo chamado hoje, e esse é o seu tempo. Foca no hoje. O amanhã pertence a Deus. O amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, sabe, você, André, preocupado com 2070, se vai ter vida existente no Brasil... por conta do aquecimento global, já pensou nisso? Não é uma irresponsabilidade para não projetar e não se organizar, não é isso. Mas então, 29 de setembro
de 2024, é hoje, né? É hoje, né? Então fica tranquilo, né? Basta cada dia seu próprio mal, né? Tá preocupado? Não, foca no hoje, foca no agora. Claro, faça planos, se organize, né? Não tem a ver com não se organize, não faça planos, não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com, em fazendo todas essas coisas, os seus planos, as suas organizações, não se esqueça de que o hoje é o único dia que a gente tem para viver. É isso que Jesus está dizendo. Hoje é o dia mais importante. Hoje é o dia mais belo. Hoje é o tempo que a gente tem como uma dádiva dos céus. O amanhã trará os seus próprios cuidados. O dia de amar é hoje. O dia de pedir perdão é hoje. O dia de louvar a Deus é hoje. O dia de conversar o que precisa ser conversado é hoje. É hoje. O amanhã trará seus próprios cuidados. Amanhã é outra coisa. E eu sei que às vezes a gente se sente sozinho. Eu sei, mas Deus está do nosso lado. Deus é o nosso Pai. Então, meu irmão, minha irmã, vença essa ansiedade em nome de Jesus. Essa inquietação, sabe, que nos é comum a todos e a todas. Vença se lembrando que você tem um Pai nos céus, mas que se faz presente aqui na sua vida, que cuida de você, que está na sua história e que quer te ensinar a observar melhor os detalhes da vida, porque Ele mora nos detalhes e nos detalhes Ele fala, eu estou ali presente, você está vendo? Eu também estou presente cuidando de você. Eu acho que o resumo desse texto poderia ser em um lugar, ou no lugar de uma inquietude, de uma ansiedade pelas coisas desse mundo, Jesus está dizendo a cada um, ou que cada um ou cada uma está convidado a viver segundo uma confiança absoluta no Deus que é Pai. Ele cuida de nós, amém? Ele cuida de nós. Eu fiquei preocupado muitas vezes na minha vida, recentemente até aqui na comunidade. Eu disse ontem na reunião de liderança que a ansiedade não é uma coisa que me passa do lado, não. Ela me atravessa. Ela me atravessa e me atravessa várias vezes na vida. Mas eu tenho aprendido tanto. Sabe as pessoas que chegam e falam assim, calma, André, a igreja é de Jesus, calma, tudo vai dar certo. Não se preocupe com amanhã. Aí você fala, você não está no meu lugar, né? Você não está no meu lugar. Mas já esteve, algumas já estiveram que me disseram isso. E a gente vai aprendendo, porque Deus, Ele vai renovando e fazendo nova todas as coisas, mas vai cuidando da gente. Vai cuidando da gente. Essa semana eu estava de novo, sexta-feira, ansioso. Estava conversando com a Fê sobre uma situação, aquilo me causou uma ansiedade de conversa que eu tinha que fazer, sobre as coisas que eu tinha que trazer também para a comunidade, sobre coisas que estavam acontecendo. E aí Deus mostrou que Ele cuida de mim. Porque eu estava na cama, noite, sexta-feira, com a Fê, conversando. Ela também ansiosa. E aí Deus coloca no coração de um indivíduo de gravar uma música no violão e mandar do nada, 10 horas da noite numa sexta-feira, para a gente, né, para a gente ouvir. Falando sobre o cuidado de Deus. E a música dizia, calmo, sereno, tranquilo. Sinto descanso nesse viver. Ele é Jesus, meu amigo, Senhor, Salvador, Filho do nosso Deus, que é Pai. E Deus faz essas coisas. Ele mostra nos detalhes que cuida da gente. E eu, ansioso pelas coisas do amanhã, olhei para a Fê, ela olhou para mim, depois a gente escutava, falou, vamos dormir? Vamos dormir. Vamos dormir. Então, esse Salvador disse, confia, Deus é Pai. O Salmo 32, verso 8 diz, eu te instruirei e te guiarei no caminho que você deve seguir. Como um pai pega a mão de um filho, né? E eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmo 32, 8. Que você possa viver essa confiança. Não é fácil. Não é fácil a gente parar e falar, não, Deus, eu vou entregar porque agora eu quero dormir. Porque eu sei que tem muita gente ansiosa que perde o sono. Mas eu acho que o que a gente pode fazer aqui nesse momento, se assim está o seu coração,
e chegou assim nesse momento, a gente pode orar. E todas as vezes que a gente estiver com o coração assim, a gente pode orar. Eu me lembrei da experiência de um outro profeta Jeremias, que também estava no meio de um caos danado, né? E ele começa no livro das suas lamentações, no capítulo 3, ele diz: eu sou um homem que viu a sua ira, o Senhor me fez andar em trevas, o Senhor me fez sofrer, envelheceu minha pele, eu já perdi as esperanças. Estava no meio do caos existencial também. E ele vai falando, mas não parece que ele vai falando para reclamar de Deus. Ele vai se lamentando justamente para abrir o coração, para que esse Deus Pai possa fazer com que ele se esvazie para ser preenchido de outras coisas. Às vezes aquilo que a gente alimenta no meio do caos vai criando um vício, um sebo, isso não vai se incrustando assim na gente, a gente não consegue tirar, né? E eu acho que a oração tem esse poder de nos esvaziar disso, porque no mesmo capítulo de Lamentações 3, o Jeremias começa a dizer no meio da oração: mas espera, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí ele começa a dizer, já tinha, parece, a percepção de que esse Deus que era Pai, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Eu não sei se ele, nessa oração, olhou para o passarinho, olhou para a flor, olhou para qualquer coisa que seja, né? Mas ele continua dizendo: grande é a sua fidelidade, como nós cantamos aqui, tu és fiel. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor, porque bom é o Senhor para todos aqueles que nele esperam, para todos aqueles que o buscam. Essa é a oração do Jeremias, que muda e vai se transformando em uma oração de caos e ansiedade, em uma oração de confiança. Eu confio no Senhor e vou olhar, como diz o Miqueias, para o Senhor e trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que mudou na situação de Jeremias, se a gente conhece a história dele? O caos mudou, a circunstância mudou? Não, ele viveu no caos a vida inteira. Mas algo interno nele, mudou, o transformou. Não foram as circunstâncias, porque às vezes a gente não consegue mudar as circunstâncias, e essa é a nossa grande ansiedade, de ter que acordar amanhã e ter que encarar isso de novo, porque a gente sabe que vai encarar. Mas alguma coisa pode ser diferente na gente, sabendo e confiando, vivendo não pelas expectativas das realizações e realidades desse mundo, mas vivendo na fonte de uma confiança gratuita que nós recebemos e que nos confirma todos os dias em nosso coração de que Deus é o nosso Pai. Amém?